Vamos agora para a seguinte situação. Imagina o seguinte. Uma pergunta interessante, né? Para você fazer uma compra de um objeto, você precisa necessariamente ter dinheiro? Se você pensar que sim, né? Eu te digo que não necessariamente você precisa ter dinheiro, que você pode não ter dinheiro comprando no cartão de crédito. Então, não ter dinheiro não significa que você não consegue comprar, desde que você tenha crédito. O que faz você comprar fiado é você ter crédito com o dono da venda, o dono do mercado. Ele vende fiado porque você tem crédito com ele. Você não comprou no dinheiro. Mesmo que depois você pague no dinheiro, né? Ele vai receber depois, mas inicialmente eu não estou falando de pagamento depois, estou falando de você comprar. Você comprou com crédito, não foi com dinheiro. Depois é que você vai, né, substituir o crédito pelo dinheiro, ok? Então, a questão de você comprar alguma coisa, né, não é necessário você ter dinheiro. Então, ter dinheiro não é uma condição necessária para você comprar alguma coisa, ok? E além disso, ter dinheiro também não é uma condição suficiente para você comprar alguma coisa. Porque pode ser que o dinheiro que você tenha para comprar tal coisa não seja suficiente para comprar. Da mesma forma, o crédito. Você pode ter um cartão de crédito e o limite do seu cartão não cobre tal coisa que você quer comprar. Então, o crédito também não é suficiente para você comprar tal coisa. O que eu quero dizer com isso? Existem situações, né, condições, que elas são necessárias para outra coisa acontecer, né? Por exemplo, você consegue tocar violão sem corda? Não, você não consegue tocar violão sem corda. Então, ter corda é uma condição necessária. É necessário ter corda no violão para você tocar. É uma condição necessária. A questão da suficiência também depende de alguns fatores. Pode ter corda, mas se você for tocar, por exemplo, o violão e ele está desafinado e você não tem como afinar, então é uma condição que não necessariamente é suficiente. Tem corda, mas precisam de algumas coisas para ajustar para você tocar. Por exemplo, se você precisar tocar uma guitarra, ter corda não é suficiente. Porque você precisa, além de ter cordas nessa guitarra, você precisa de ter um equipamento que potencialize o som para que as pessoas consigam ouvir, né? Então, tocar guitarra uma guitarra elétrica, que você precisa ligar ela numa caixa de som, ter corda é uma condição necessária, mas não é suficiente. Está entendendo onde eu quero chegar? Existem afirmações na matemática que são necessárias, mas não são suficientes, ok? Então, observa, uma coisa só pode ser verdade diante de uma condição que é necessária para ela acontecer. Ok? Tem uma condição que é necessária. Ou ela pode acontecer e não ter necessariamente uma condição que faça com que ela aconteça. Como, por exemplo, o que eu acabei de falar, você pode comprar sem ter dinheiro. Ter dinheiro não é uma condição necessária. Mas você não compra nada se você não tem nem dinheiro, nem crédito. Se você não tem nenhum dos dois, aí fica difícil você comprar alguma coisa. Falando de compra, não de troca. Compra. Como é que você vai comprar algo se você não tem crédito, você não tem dinheiro? É necessária uma condição. Existe uma condição necessária. Aí depois que você verifica se essa condição é necessária, você vai na busca da informação para saber se é suficiente. Ok? Porque ela pode ser necessária, mas não suficiente. Eu acabei de dar um exemplo. Você vai tocar a guitarra, é condição necessária que ela tenha cordas. Mas não é suficiente ela ter cordas. Compreende? Então, quando você fala de si, somente si, que foi o exemplo que eu acabei de mencionar, você tem a ida, é uma condição necessária para que isso aqui seja verdade, e ela é suficiente. Você não precisa acrescentar informação. Essa é a ideia. É um detalhe interessante, né? Porque se tem uma condição, por exemplo, da guitarra, tem corda, é uma condição necessária. Ela não é suficiente porque você precisa acrescentar um cabo, você precisa acrescentar uma caixa de som, precisa acrescentar energia elétrica, porque não adianta ter caixa de som, não adianta ter cabo sem energia elétrica para conectar a caixa de som. Então você precisa de outras coisas além das cordas.
Ou seja, é uma condição necessária, mas não é suficiente porque você não consegue tocar. O violão pode ser, dependendo do ponto de vista, pode ser suficiente você ter como tocar, né? Por exemplo, alguém pode desconsiderar que tocar o violão totalmente desafinado é uma coisa necessária. Então, o violão ter cordas, mesmo que desafinado, mas a pessoa consegue tocar. Só não vai sair um som bonito, mas consegue tocar. E se a condição que você quer ter e o resultado final é você tocar o violão, não necessariamente com um som bonito, então cordas é uma condição necessária e suficiente.